Nós vamos continuar nessa informação, na busca também de outros bastidores nessa disputa que o Lauro chama a atenção. E nós estamos em contato já com a Vera Magalhães, porque a Vera Magalhães também tem novidades sobre esse assunto. Vera, bom dia e obrigado por estar com a gente. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Realmente, hoje o PSDB paulista está em chamas. Tá uma loucura aqui. Milton, a informação que eu tenho, que eu acabei de publicar no meu blog no Globo, é que os aliados do vice-governador Rodrigo Garcia já preparam um impeachment do João Dória na Assembleia de São Paulo, caso ele mantenha essa decisão repentina aí, de última hora, de permanecer à frente do governo até o final, não renunciar. Estava previsto para ele renunciar hoje, ele cancelou toda a agenda e está em infinitas reuniões desde ontem. Essas reuniões vararam a madrugada, né? Houve um jantar ontem, reuniões e conversas na madrugada de todos os lados, uma guerra absoluta. E a informação que eu acabo de receber enquanto ouvia vocês aqui e ouvi o Lauro falar, é que Rodrigo Garcia vai protocolar a demissão dele, da secretaria que ele ocupa, né? Porque ele, além de vice-governador, é também secretário de João Dória, para manter a sua candidatura, e que ele pode, inclusive, voltar para o União Brasil, antigo DEM, que era o partido dele, antes dele ser convencido a se filiar ao PSDB por João Dória. Então está uma guerra dentro do PSDB paulista. O PSDB governa o estado de São Paulo desde 1995, sem nunca ter perdido o governo, e agora podendo aí perder o estado principal que ele tem, graças a essa cisânia aberta pelo João Dória. Já tinha perdido o Geraldo Alckmin, que não concordava com os métodos do Dória, e agora pode também perder, inclusive, o governo, porque vai ter um processo de impeachment contra o governador, e esse processo de impeachment construído não pelo PT ou por qualquer outro adversário, mas pelo vice-governador e candidato ao governo. Então, uma situação realmente de guerra. Vera, deixa eu entender aqui a seguinte situação. Vamos lá. Porque o que eu estou ouvindo aí desde cedo, quando surge essa informação, sempre essa informação vem com a palavra traição. Por quê? Dória toma uma decisão agora porque se sente traído dentro do partido. Ou seja, não teve o apoio que imaginava ter construído. E agora Rodrigo Garcia toma essa decisão que pode ser mais forte ainda, porque aí a cisânia total, também falando em traição. É uma traição de mão dupla aí. Dória se sente traído e está retribuindo com traição em relação a Rodrigo Garcia. Todo o jogo entre os dois, Milton, já era muito combinado. O que o Dória arquitetou? E ele é alguém que a gente sabe que é conhecido por fazer esses planos muito meticulosos, colocá-los em prática e achar que sempre vai ser bem sucedido nesses planos. O plano era o seguinte: ele fazia um governo cheio de entregas, se consolidava como o pai da vacina, abria a mão do governo para disputar a presidência, e Rodrigo Garcia já no PSDB, porque o PSDB não aceitaria não disputar o governo de São Paulo, então era uma condição para ser candidato ir para o PSDB, e Rodrigo Garcia se convenceu disso e foi. Então Rodrigo Garcia já no PSDB assumiria o governo com tempo de se tornar conhecido e disputar a eleição ao Palácio dos Bandeirantes. Nesse plano todo, só faltou combinar com uma pessoa, Milton, o eleitor. Então, nem o eleitor nacional comprou o João Dória até agora, e nem o eleitor paulista comprou o Rodrigo Garcia. Nenhum dos dois, não é nem que não decolou, eles nem ameaçaram abrir as asas. Os dois têm índices pífios nas pesquisas. E isso foi levando o PSDB nacional a rever o plano de candidatura do João Dória, com o qual ele nunca foi muito empolgado, diga-se, e abrir a disputa para fazer uma aliança com outros partidos, e inclusive ter o governador, agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Rodrigo Garcia, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato. Então, o Dória se sentiu traído e achou por bem abrir também um acordo aqui em São Paulo. Tá muito feio o negócio. Por falar em Eduardo Leite, Vera, ontem ele deu uma entrevista, chegou a dizer que o PSDB não poderia se acorrentar às prévias. Mas hoje, depois de toda essa movimentação, ele ainda não se manifestou, né?
não se manifestou, mas também não se manifestaria, acho que vai ficar na dele esperando, mas está acompanhando, está sendo informado, e outros partidos também estão acompanhando, Cássia. É uma situação que mobilizou esses partidos todos que pretendem formar uma aliança para disputar a presidência da República. Então, a União Brasil está totalmente mobilizado e participando dessas reuniões, o MDB da mesma maneira, e são partidos hoje que aqui em São Paulo, isso é importante, são muito mais ligados ao Rodrigo Garcia do que ao Dória. O Rodrigo Garcia é um personagem que é político por essência, ele está na política desde sempre. Ele se notabilizou na política quando, ainda no antigo PSL, DEM, disputou a presidência da Assembleia Legislativa contra um arranjo formado na época e venceu. Venceu porque articulou muito bem, então ele articula muito bem. O João Dória, ao contrário, não é um personagem da política, é um personagem do meio empresarial, corporativo, que entrou na política achando que seria possível sempre replicar os métodos desse sistema corporativo dentro da política. Isso funcionou na sua eleição para a Prefeitura de São Paulo, funcionou 2 anos depois, mas com menos tranquilidade, ele ganhou ali no olho mecânico no final, e associando a sua imagem à do Jair Bolsonaro, é importante que a gente lembre isso, e agora não foi tão bem sucedido no governo de São Paulo. O Bolsonaro teve sucesso ao pregar na testa do Dória algumas peças, a pecha de que fechou o Estado e com isso quebrou a economia, então todo o ganho que ele esperava ter tido com uma gestão científica da pandemia e ao trazer a vacina, tudo isso se perdeu porque colou nele todo o estigma que o que o Jair Bolsonaro transferiu para ele. Então, dentro das artimanhas da política, o Rodrigo Garcia é alguém mais bem experimentado do que o João Dória. Se ele resolver entrar em guerra com esse que foi um dos poucos aliados que lhe restaram, vai ser uma guerra muito complicada. Eu imagino que deva ter muita gente em campo tentando aplacar os ânimos, tentando dissuadi-lo dessa ideia de cá, mas agora, veja, as pontes já estão completamente implodidas. Se o Rodrigo Garcia precisava de alguma desculpa para fazer uma campanha dissociado do João Dória, longe do João Dória, agora o Dória deu essa desculpa para ele. Olha, um traidor, não estamos mais juntos. Enfim, uma loucura. Vera, a gente volta aí a qualquer momento atualizando essas informações. Sei que você também terá um dia movimentado em função de tudo isso. Muito obrigado. Obrigada, Milton.